Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Lucas capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Peçamos o Espírito Santo de Deus que ele nos conduzindo com a sua vontade, nos preenchendo com os seus dons, com sua unção, nós possamos compreender a palavra de Deus e viver de acordo com a sua vontade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Lucas capítulo 4, versículos do 16 ao 30. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele foi a Nazaré, onde fora criado. E, segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro da profecia de Isaías, do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer e fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Septa, na região da Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram, e levantando-se, expulsaram-no para fora na cidade, e conduziram até um cimo da colina sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui Jesus, na palavra de hoje, vem diante, como de costume, vai na sinagoga no dia de sábado, como no costume dos judeus. E ele é entregado para ele, então, o livro do profeta Isaías, e ele desenrola o pergaminho. E ele cai, em seguida ele se encontra essa palavra, e ele profetiza. E ele proclama aquilo que o profeta Isaías havia proclamado e havia profetizado por meio do Espírito Santo de Deus, da sua unção. Ele estava falando de Jesus. Então Jesus se coloca à frente deles e lê exatamente a palavra falando sobre ele. Que Deus, com seu Espírito, o consagrou para evangelizar aos pobres,
para curar, para libertar, para fazer milagres, curas, libertações, também proclamar a palavra de Deus, proclamar seus milagres, seus prodígios, realizar na vida de cada um de nós, na vida daqueles que estavam ali diante de Jesus, também ouvindo a palavra. Mas ele mal termina de falar, já começam a achar desculpas, já começam a colocar dúvidas. Ah, esse não é o filho de José? Da onde que vem esse conhecimento, né? Da onde que vem esse conhecimento, se esse é o filho de José, que viveu conosco? Então, acontece muito isso. Como ele falou em seguida, um profeta não é bem recebido em sua pátria. Como muitos ali no Antigo Testamento que aconteceu, ele mostrando que a cura e a libertação é receber-se a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus. Não basta somente vermos, não basta somente ouvirmos, mas nós temos que ter fé. Não achar desculpas, não colocar barreiras. Porque quantas pessoas são transformadas, se convertem, Deus toca o coração a ponto da pessoa ter uma transformação radical na sua vida, e muitas vezes o que vem primeiro? O julgamento. Ao invés de abraçar, acolher aquela palavra que é anunciada, vem o julgamento. Vem o julgamento porque conheceu o passado da pessoa, mas você conhece o passado da pessoa, Deus também conhece. Mas Deus se importa com o quê? Com o presente. Com o meu presente, o seu presente, com esse momento, nós nos reconciliarmos com Deus a cada dia. Senhor, nesse momento eu me reconcilio contigo. Nós devemos colocar isso, ter essa fé, essa certeza que o Senhor transforma nossas vidas. Deus nos cura, Deus nos liberta, mas precisa nós darmos o nosso passo. Precisa a nossa ação. E assim precisa também a nossa confiança no Senhor, que Ele fará, não importa onde, não importa por meio de quem. O Senhor irá curar, libertar, transformar a minha vida e a sua vida, a ponto de que nós nos abrirmos à sua vontade, nos abrirmos ao seu plano de amor. Então vamos orar. Senhor, nós nos colocamos aqui mais uma vez, te glorificando porque és bom, porque és amável, por tudo aquilo que faz em nossa vida, por teu Espírito Santo. Mas também nós pedimos, Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, tirando toda a nossa cegueira espiritual, vem nos curando, nos libertando, para que nós possamos nos voltar para ti, não com empecilhos, não criando barreiras, não criando desculpas, mas de coração aberto, e que a sua vontade, Senhor, sempre prevaleça em nossa vida. Que nós possamos nos voltar para ti, para a tua palavra, para a oração. Saibamos nos colocar em penitência quando é necessário, Senhor, mas peçamos o teu Espírito Santo para que nos conduza, nos prepare para agir conforme a sua vontade. A cada dia, a cada escolha, a cada passo, sejamos por amor a ti, por condução do teu Espírito Santo, não por nossos querer, por insistir por nossa vontade, que é errada muitas vezes, mas que insistamos e persigamos a sua vontade, o seu Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos abençoe. Volte para nós seu olhar de misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.